Gostaria de começar, Sr. Embaixador, sei que isto é a segunda visita oficial à Madeira. O Sr. Embaixador já teve a oportunidade, segundo também penso, é um adepto da literatura, certamente, teve a oportunidade de participar num evento literário que ocorreu aqui na Madeira, numa palestra com o escritor José Rodrigues dos Santos. Esteve também presente numa exposição na Calheta. Qual é o balanço que tira destas iniciativas que esteve presente? Eram dois elementos da minha visita aos quais eu não era preparado, mas eram, por assim dizer, ainda melhor, porque era uma surpresa muito agradável de ver no Teatro Municipal este debate entre um jornalista muito conhecido, Rodrigues dos Santos, e uma figura eminente intelectual europeia sobre a Europa e sobre, naturalmente, também os problemas atuais que temos na zona do euro. E isso era realmente uma coisa muito interessante também, e, na minha opinião, interessante para o público em geral, a maneira como, sobretudo, o Sr. Rodrigues dos Santos explicou, com comparações, com imagens, o problema que temos neste momento, ou com o qual estamos confrontados neste momento. Isso era interessante. A exposição do Max Römer, mais uma pessoa que eu não conheceu, era muito interessante, era muito rica, deu realmente uma imagem completa do que era a Madeira, principalmente durante a primeira metade do século passado. E também este edifício, este novo museu em si era uma agradável surpresa, realmente um edifício que expressa claramente uma ambição arquitetural convincente, integrada na paisagem. E a própria exposição, alguém me disse ontem à noite, alguém do mundo cultural aqui de Madeira, que o Max Römer era provavelmente o pintor que fez o máximo possível para dar uma imagem completa desta ilha, na sua beleza, nos seus aspectos folclóricos. Não é um bom pintor, além disso, isso se vê, tem como formação académica muito sólida. Estes eventos são sempre importantes para a nível de cultura e absolutamente. Muito importantes. O elemento cultural é sempre para uma destinação turística é um fator a não subestimar. O Sr. Embaixador também certamente gosta da natureza. É adepto das caminhadas, Sr. Embaixador? Sim, é a primeira vez que fizemos, porque na última visita tivemos só 2 dias e meio aproximadamente e ainda não tínhamos feito uma levada, o que eu entendo é uma das atividades prioritárias dos meus compatriotas que vêm aqui como turistas. E, efetivamente, durante este caminho era numa levada fácil, não é? Foi a levada da Ribeira da Janela, que é bem protegida, porque a minha mulher tem sempre medo de cair. Mas encontramos principalmente turistas alemães, mas também alguns franceses. E os trabalhadores que estavam a reparar os danos feitos pelas últimas chuvas, mas parece sobretudo uma preferência dos alemães, também dos franceses, dos nórdicos. Não, para nós é uma combinação ideal entre fazer passeios no bosque, na natureza, e ter do outro lado o mar com o sol e o descanso. É tudo o que se precisa. O Sr. Embaixador, para além desta visita oficial, tem alguns dias de férias cá na... Sim, esta, digamos, é praticamente um pouco menos de uma semana, mas com um elemento turístico forte. Esta questão, uma questão relacionada com a imigração, cada vez vê-se mais imigrantes. Para além do destino turístico, a Madeira foi escolhida como segunda casa também para muitos alemães, perseguindo a vida profissional e familiar, sediando cá casas e a sua vida. Como vê a integração desta comunidade na sociedade madeirense? Os alemães que vêm para cá têm sido bem acolhidos? Como é que tem essa noção? Bom, eu acho que sim. Enquanto eu saiba, existe uma comunidade de aproximadamente 300 alemães aqui, à permanência, muitos dos quais já vivem aqui, alguns já na segunda geração,
a geração dos pais já chegou a Madeira para uma atividade comercial, económica, qualquer. Outros são pessoas já na idade de reforma, que escolheram Madeira para viver até a terceira parte da vida, por assim dizer. E a impressão que eu tenho é que muitos já estão aqui desde 10, 15 anos e gostam da vida na Madeira, o que não me surpreende, porque naturalmente é sempre uma escolha, sobretudo por causa do clima. Temos este fenómeno que também em outras partes da Europa do Sul. Madeira, provavelmente sendo a parte mais ao sul da Europa, onde os alemães vivem. E não, acho que muitos deles falam pelo menos um mínimo de português para poder viver aqui em contacto com a vida normal. E, tendo em conta a crise económica e financeira para Portugal, muitos casos também de portugueses que procuram a Alemanha para tentar trabalhar e vida. Como é que tem sido esse acompanhamento? Eu não sei se, no caso concreto dos madeirenses, enquanto se trata da nova vaga de imigração a qual assistimos nesse momento, se a Alemanha é realmente o principal destino de imigração para os madeirenses. Eu ouvi falar que antes para a América do Sul, Venezuela, África do Sul, mas de uma maneira geral, nesse momento a imigração, nesta nova imigração se trata antes de pessoas bastante qualificadas e como se sabe aqui em Portugal, a Alemanha está à procura de mão de obra qualificada em certos sectores, mas recomendamos de todas as maneiras pelo menos um conhecimento básico da língua para poder trabalhar na Alemanha. A ideia de poder vir à Alemanha sem conhecimento da língua não é recomendável e nós sentimos, por exemplo, um crescimento dos cursos do alemão no Instituto Goethe de Lisboa, que acrescentou 60%, 70% durante os últimos 2 anos. E os estudantes sendo pessoas além da idade dos estudos já, que procuram uma qualificação suplementar ao inglês, que já falam a qualificação profissional que têm. E tínhamos durante o ano passado, 2012, um crescimento da imigração portuguesa em geral para a Alemanha de aproximadamente 90%, um total de 11 mil pessoas. Mas para dar uma ideia que isso é um número que parece grande, mas tínhamos ao mesmo tempo, por exemplo, a chegada de 180 mil polacos, não é? Mesmo considerando o facto que a Polónia ser um Estado 4 vezes maior do que Portugal, isso lhe dá uma ideia da relatividade desses números. Não? Acho que nesse momento a maioria dos portugueses que se decidem em favor da imigração vão para outros destinos, mas estamos a sentir um crescimento considerável e de gente bastante qualificada, naturalmente. O Sr. Embaixador, por acaso, tem conhecimento de situações, como já ouvimos falar noutros países, de pessoas que procuram outros países para trabalho, mas que não, vão sem qualquer indicação, sem qualquer objetivo, chegam e pensam que conseguem logo arranjar isso e depois não fica com dificuldades. Não... Isso também ouvi falar sobre este fenómeno, por exemplo, no caso concreto do Luxemburgo, onde muitos portugueses implantados. Não, isso aconteceu num caso muito concreto ao início do ano passado, quando um dos jornais económicos de Lisboa tinha publicado um artigo sobre uma cidade do sul da Alemanha onde se procurava trabalho. O resultado era, em primeiro lugar, uma blocagem dos serviços de trabalho desta cidade pelos portugueses por mail, por telefone, que procuraram trabalho. E também a chegada de pessoas que ateriram, por assim dizer, sem preparação nenhuma, e disseram, bom, estamos cá, queremos trabalhar. E isso naturalmente normalmente não funciona, ou funciona somente
quando essas pessoas que podem ter uma qualificação superior aceitam tenciona sair do país, se informar primeiro do que... Sim, absolutamente. Claro. Voltando ao tema da crise económica, que não podemos, infelizmente, fugir, e financeira que Portugal e a Europa enfrentam, passados 2 anos da chegada da Troika ao nosso país, qual é o balanço que podemos fazer? Bom, mas como sabe, nós consideramos, apesar dos desenvolvimentos mais recentes e dos certos efeitos secundários negativos que este programa desencadeou, que Portugal fez um ótimo esforço em prol do balanço da balança de pagamento exterior do país, que Portugal consegue pela primeira vez há 70 anos também uma balança comercial positiva. Do outro lado, os efeitos que este programa de consolidação iria ter sobre o desemprego, sobre também a queda da procura interna, eram subestimados e temos nesse momento uma situação em que, de um lado, temos um sector que se desenvolveu muito bem, a saber, a exportação, que a indústria exportadora portuguesa mostrou uma grande capacidade de adaptação, de flexibilidade. Também empresas que nunca tinham trabalhado no sector da exportação conseguiram encontrar mercados e começar a exportar, mas isso a partir de uma base relativamente pequena, porque a exportação representava só 23, 24% do PIB ainda há 2 anos, agora estão perto de 40%, mas isso ainda não pode compensar os outros efeitos que já mencionei. E daí a necessidade de certas adaptações do percurso da reforma, do percurso desta conciliação orçamental, que já foram discutidos na última revisão da Troika, a famosa 7ª avaliação. Agora, com a decisão do Tribunal Constitucional, estamos perante uma nova situação e, como se sabe, estamos à espera de uma visita novamente dos peritos da Troika, que vão discutir com o governo português como responder a este novo desafio, e isso vai certamente também ser o tema da reunião do próximo fim de semana do Eurogrupo em Dublin, e, bom, vamos ver depois. Ao fim destes 2 anos, não será correto afirmar-se que foi dada única e exclusiva atenção à correção das contas públicas do país, deixando-se a economia e, no fundo, as pessoas depois? Bom, acho que era muito importante que Portugal reganhasse crédito, confiança na percepção dos mercados financeiros internacionais. E Portugal conseguiu fazer isso. Portugal está a ser vista muito mais perto da Irlanda, que também que atravessou uma fase extremamente difícil, mas conseguiu já regressar aos mercados de financiamento. E Portugal estava perto disso. Naturalmente, como a senhora disse, como já disse, os outros efeitos são indeniáveis, têm que ser tomados em conta, mas, ao contrário do que muitos comentadores dizem, nós não acreditamos que o país se encontra numa espiral recessiva irrevocável. Nós pensamos que é verdade que o país está a atravessar uma fase muito difícil, mas que já passamos o ponto mais baixo do ciclo econômico e que vamos ver uma recuperação mais lenta do que era previsto há 2 anos atrás, mas que vai chegar. Não é?
e, por exemplo, as perspectivas conjunturais na própria Alemanha são muito mais positivas. Não é que a chamada locomotiva alemã pode puxar todos os outros países, mas acho que vamos ver a partir do ano que vem um início de retoma mais lenta do que prevista, mas seria um erro de abandonar o esforço feito até agora aqui em Portugal e de mudar completamente de rumo. O embaixador acha que Portugal deve continuar a fazer esse esforço para tentar sair desta situação? Sim, de todas as maneiras, há muitos comentários de todo lado que sugerem uma alternativa em termos de uma política de mais despesa pública, mas não há este dinheiro, e temos de ficar conscientes disso. E o maior problema de Portugal, os problemas que causaram, os factos que causaram os problemas que temos agora eram, entre outros, desenvolvimentos estruturais que levaram o país à situação onde está nesse momento, a saber uma falta de capacidade exportadora, de um lado, um desenvolvimento demasiado grande de certas indústrias, a saber, construção civil, etc., etc. Não é por acaso que uma grande parte dos novos desempregados são antigos trabalhadores na construção civil, o mesmo fenômeno aconteceu em outros países do sul da Europa, e daí a necessidade de tentar reforçar a capacidade exportadora para gerar crescimento. Verificando-se que o objetivo não foi atingido, neste caso na correção das contas públicas, não acha que chegou o momento para a Europa, no seu conjunto, refletir sobre o que correu mal nos países intervencionados? Sim, mas é a razão pela qual estamos a falar já há algum tempo sobre a adaptação, flexibilização do percurso da consolidação, prolongamento dos prazos. Isso é o tema nesse momento também no contexto muito mais recente da decisão do TC. E, bom, agora hoje não podemos ainda dizer o que vão decidir ou fazer os ministros das Finanças na semana, no próximo encontro em Dublin, mas é claro que as reflexões sobre como adaptar o percurso dos países que, em princípio, têm seguido uma receita que conseguiu, pelo menos enquanto as finanças exteriores do Estado, está em curso. Mas há naturalmente, outros membros da zona que têm problemas de uma outra natureza, que nenhum dos casos é completamente comparável ao outro. Não é? E onde antes os problemas políticos estão a causa principal que é responsável pelo facto de que os mercados não têm confiança. Não vou citar os exemplos, mas a senhora está consciente do que eu estou a falar. E não temos de ficar conscientes que não podemos abandonar curso de reformas estruturais. Isso é o mais importante, na minha opinião. Naturalmente que os efeitos que isto possa ter sobre as receitas pessoais para certas camadas da população têm de ser respeitados. A distribuição da carga para a população tem que ser socialmente dito a mais justa possível, senão se perde a aceitação do curso de adaptação, do curso das reformas.
Mas acho que aqui em Portugal os responsáveis políticos são conscientes disso. Não surgem resultados positivos das atuais medidas? Acha que se irá equacionar a saída de Portugal e de outros países do euro? E se ela vier a acontecer, é a própria existência do euro que estará em causa? Nós estamos a apostar num programa de reformas que tem como objetivo de manter todos os membros da zona euro, porque o euro não é somente um projeto financeiro digamos, pragmático para aumentar o mercado interno europeu, é também um projeto político no sentido de que a Europa só pode fazer valer o seu peso na balança internacional se houver coesão. O euro é também um elemento uma base da posição europeia no mundo, não é? Apesar de tudo, o euro durante os 3 anos de sua existência já ficou a segunda maior moeda de reserva mundial, à escala mundial, e neste momento estamos numa fase onde o papel da Europa, sendo também um grande actor na cena nacional, está escondido mais uma vez pelos problemas interiores que tem a União Europeia, que tem a zona. Passamos os últimos 20 anos a queda do muro do Berlim e o fim do comunismo na Europa, com muitos problemas interiores, alargamento, integração, vários tratados, até o Tratado de Lisboa. E agora que com o Tratado de Lisboa pensávamos ter chegado digamos, pelo menos a um destino intermediário onde a União Europeia era capaz de jogar um papel mais importante na cena internacional, estamos novamente confrontados com problemas interiores da zona, a saber reparar os erros de construção cometidos no momento do lançamento do euro. E isto é o que estamos a fazer, e nós, como Alemanha e Governo Federal, temos sempre dito que isso vai ser um trabalho de reparação que vai durar, que não vai ser feito num só economia mais forte, mais competitiva da zona inteira, no contexto global. Muitas vezes assistimos a discursos de Angela Merkel e do seu Ministro das Finanças a anunciar medidas e decisões antes de reuniões da União Europeia, antes de intervenções da Comissão Europeia, indicando muitas vezes caminhos que certos países deveriam tomar. Não poderá ser mal interpretada tal situação, ou seja, comenta-se muitas vezes que a Alemanha impõe as suas medidas à Europa numa base de proteção dos seus interesses. Concorda com essa visão? Não, acho que o que acontece é que cada país membro da União e mais concretamente da zona euro tem de justificar o que se passa também perante a sua própria população. O que podemos constatar hoje em dia é que, apesar de todos os problemas que temos, apesar de todos estes esquemas nos quais certos países membros agem como fiadores, no caso do ISM e todos esses programas, o governo federal conseguiu manter a confiança da população, não só de uma clara maioria no Parlamento, mas também na população, no projeto do euro. As últimas sondagens mostram que, neste momento, mais de 60% da população são claramente em favor de manter o euro, e para fazer isso, para obter tais resultados, é necessário, naturalmente, de trabalhar publicamente a opinião pública, o que nós estamos no caminho para uma integração muito mais clara no domínio econômico também na Europa, como bancária, como uma gestão econômica muito mais integrada da União Europeia, o que representa, em substância,
uma aproximação antes das posições alemãs às posições defendidas pelos franceses, pela Comissão até recentemente. E o que vai resultar destas reformas vai ser que o papel das instâncias europeias, sobretudo da Comissão, vai ser reforçada. E é verdade que até agora os Estados-membros representados no Conselho tiveram uma voz muito audível e muito notada, e que a voz da chanceler Merkel se note talvez um pouco mais que certos outros que dizem também muita coisa antes dos conselhos. Tem a ver com o peso objetivo da Alemanha no contexto da Eurozona, sendo a maior economia, sendo uma economia capaz, nesse momento, de gerar crescimento, de contribuir aos sistemas de salvação do euro. E é por isso que isso um pouco que explica este efeito na opinião pública das tomadas de posição do nosso governo, mas que, mais uma vez, têm como objetivo de manter todos a bordo, incluído os países parceiros que mais atingidos pelos problemas atuais. Portanto, outra questão que gostaria de colocar ao Sr. Embaixador tem a ver com o relatório que foi agora noticiado, dada informação, um relatório tornado público na Grécia, que se afirma que a Alemanha deve ao país uma quantia elevada, astronómica de euros, mais de 162 milhões de euros. E, portanto, gostaria de saber o seu comentário sobre esta nota. Isto é no contexto da Segunda Guerra Mundial? Sim. Sim, mas isso é um argumento que volta às vezes na opinião pública. Como a senhora talvez sabe, tínhamos um acordo em 1953, no qual, com vários países creditores da altura, e no qual ainda foram tratados dívidas da Alemanha, que eram reparações da Primeira Guerra Mundial, dos quais foram cortados uma parte substancial, sobretudo a iniciativa dos Estados Unidos da altura. A Alemanha também, pós-guerra, era também um dos países que recebeu dinheiro no contexto do Marshall Plan, mas a Alemanha não era de longe o maior beneficiário deste plano. Acho que isso são coisas, são analogias que não são comparáveis. Não é? Nesse momento, só enquanto a Grécia, eu não tenho os números exatos aqui presentes, mas como sabe, a Grécia já recebeu muito dinheiro para financiar, para poder continuar a máquina do Estado, e há uma grande prontidão para continuar a ajudar a Grécia, apesar do facto de a Grécia talvez representar um caso muito mais complicado do que Portugal. Portugal não é comparável à Grécia, enquanto se trata de perspectivas futuras de crescimento, etc., de adaptação da estrutura económica às novas exigências. Isso não é um argumento que volta às vezes no debate público, mas tem nada a ver com, digamos, uma representação realística da situação presente. Não sei se teve conhecimento de uma entrevista dada a um semanário alemão de Jean-Claude Juncker. Não sei se o Sr. Embaixador viu ou chegou a ler a entrevista, em que eu vou citar algumas informações que ele referiu. Ele diz que os velhos demónios que no passado levaram países europeus a entrar na guerra não desapareceram. Diz também que arrepia ver como são semelhantes as circunstâncias da Europa em 2013 e este há 100 anos. Diz que a razão de ser da União Monetária sempre foi consolidar a paz. Como é que o Sr. Embaixador, que visão, que opinião é que tira destas afirmações dadas? Não, Jean-Claude Juncker não é o único a
a fazer essas analogias porque estamos no ano 2013 e recentemente também alguns comentadores portugueses têm repetidamente utilizado esta analogia histórica, situação de 1913, pré-Primeira Guerra Mundial. E eu acho que não só é uma analogia completamente falsa. O Juncker, do resto, disse que os velhos demónios ainda dormem, não são completamente mortos, apagados. Não é? E como prova disso, citou as guerras dos Balcãs, as guerras do Balcão nos anos 90, o que, na minha opinião, sempre temos aceito que as guerras dos anos 92 a 97 entre os Estados da ex-Jugoslávia, as populações, eram naturalmente uma catástrofe com a qual já não contamos na Europa, mas isso não é uma prova para dizer que dentro da União Europeia, como ela existe nesse momento, temos de recear um regresso a situações onde poderia haver conflitos militares abertos. Isso, na minha opinião, é uma exageração completa. Em 1913 havia, neste momento, nos jornais alemães há muitos artigos sobre isso, as lideranças políticas e militares dos maiores poderes europeus eram convencidos da necessidade de regrar as diferenças existentes de poder, de influência pelo meio de uma guerra, não é? Havia uma convicção de uma inevitabilidade de guerras e que alguns disseram é melhor mais cedo que tarde fazer esta guerra para regrar as coisas. E nós estamos longe de uma situação desse tipo. O que há nesse momento, o regresso de certas animosidades, preconceitos pronunciados em artigos de opinião, na opinião pública, etc., entre alguns Estados, entre fazedores de opinião em Estados-membros da União Europeia, que naturalmente são desagradáveis. E eu acho que uma vez que ultrapassado a crise atual, que é admitidamente dura e socialmente que pesa muito sobre muitas camadas das populações nos Estados-membros, mas uma vez ultrapassada esta crise, vamos na União Europeia voltar a um ambiente muito mais construtivo e amigável. É neste fenómeno deste crescimento de certos elementos de agressividade na opinião pública, há muita responsabilidade de certos políticos populistas que temos em quase todos os Estados-membros e também, naturalmente, uma certa parte da imprensa. Não? Temos a dizer isso. Sr. Embaixador, para terminar, não quero tirar mais tempo, gostaria de voltar à questão da austeridade que Portugal e não só a Europa também está a enfrentar. Gostaria de saber, Sr. Embaixador, como é que analisa a decisão do Tribunal Constitucional Português relativa ao orçamento e se a mesma não estará a servir de argumento para desviar as atenções do falhanço do que deveria ter sido feito e não foi feito. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu vou certamente não pronunciar-me sobre a decisão do Tribunal Constitucional. Temos agora o resultado que calculamos que isso representa um buraco de 1,3 mil milhões no orçamento de 2013, o que representa aproximadamente a média entre o mínimo. Era de esperar que iria haver uma decisão que iria dar um resultado entre 500 mil e um máximo de 2 mil milhões. Agora temos este resultado. O governo português disse que vai trabalhar sobre propostas para compensar este buraco, para regrar este problema, e é isso o tema de debate entre o governo português de um lado, os representantes da Troika, os ministros das Finanças dos países parceiros, e temos
Obrigada, Sr. Embaixador, pela sua presença. O resto de boas férias cá na ilha. E bom regresso.